estamos aqui com o deputado Luizão Donald Trump. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Foca. Mais uma vez, e agradeço pelo convite. É sempre uma satisfação estar participando aqui do seu programa, tanto aqui como também na rádio, né? E estar aqui na TV Atalaia é motivo de muito orgulho, né? É uma emissora que orgulha o povo sergipano, que faz um grande trabalho, e tá aqui hoje, para mim, é uma satisfação que não tem nem tamanho. Deputado, qual a sua opinião diante do que disse o senador Cleitinho por Minas Gerais? Essa declaração dele é uma declaração, e aí eu já faço essa provocação, de uma pessoa ingrata ao ex-presidente Bolsonaro? Foca, ele foi muito infeliz na fala dele, porque eu sou um cara que eu vejo da seguinte forma: não existe meia gratidão. Ou você é grato, ou você é ingrato. Mas qualquer ser humano ele pode errar e ele pode voltar atrás para corrigir um erro. Ninguém está livre de errar, nem eu, nem você, nem ninguém. Ele foi infeliz nas colocações que ele fez. Quando ele dizendo ali que não vota, por exemplo, em Eduardo Bolsonaro para presidente. Quando ele fala que não vota em Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro pedindo para ele votar, eu acho que é um erro gravíssimo que ele cometeu em falar isso, porque se você é de grupo, se você de fato tem gratidão pelo aquele cara que abraçou você, que lhe deu a oportunidade de você chegar onde você chegou, eu acho que você não acompanhar, não seguir os passos daquele cara que fez tudo por você para você chegar onde você chegou, é uma ingratidão muito grande. Mas eu vejo da seguinte forma: ele deveria ter explicado o motivo de por que Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil. O que aconteceu e o que vem acontecendo para que ele se mantenha fora do Brasil. Por quê? Por que ele está fora do Brasil? Qual a sua percepção? Foca, está nítido e claro o que vem acontecendo no nosso país. Todas essas perseguições que vem acontecendo, todo mundo vê esses julgamentos que vem acontecendo, vários juristas que você conversa na rua, você pode conversar, a grande maioria, mais de 90%, vê que aquele processo é totalmente ilegal, é um processo baseado em narrativas, é um processo que o foco unicamente é tirar o presidente Bolsonaro do jogo político. Isso está nítido e claro. O ministro Luiz Fux foi bem claro nisso aí, quando ele deu aquele voto dele, um voto de mais de 12 horas de relógio, bem explicado. A sua opinião é que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para proteger o pai, para justamente trazer ali uma proteção ao pai para reverter essa possível perseguição contra o pai? Foca, na verdade, ele está lutando por todos, ele está lutando pelo nosso país, Foca, porque qualquer filho que vê o pai passar pela situação que o pai dele está passando, qualquer filho reagiria. Qualquer filho reagiria. Você vê seu pai, um homem de bem, uma pessoa do bem, um cara que só fez o bem, você vê ter pagando uma conta sem dever, correndo o risco de ir para a cadeia sem dever, sendo humilhado, tornozeleira na perna, sem poder receber um amigo, sem poder ter acesso à rua. Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Então, o filho está justamente protegendo o pai dessa situação, dessa perseguição, dessa injustiça, é isso? Perfeitamente, Foca. Ele está correndo atrás de justiça, porque aqui no Brasil ele não está encontrando justiça, Foca. Então, Cleitinho errou, se equivocou em dizer que não votaria em Eduardo caso Bolsonaro pedisse a ele o voto ao filho em uma eventual candidatura de Eduardo à presidência. Errou totalmente, Foca, errou totalmente. Ou você é grato ou você é ingrato. Eu não tenho absolutamente nada contra Cleitinho. Não conheço ele, já vi ele assim de longe, não tenho absolutamente nada contra, mas eu sei que ele chegou onde ele chegou com o total apoio do presidente Bolsonaro. Aí muita gente chega para mim e diz bem assim: pô, Luizão, você é um cara muito doente por Bolsonaro, você é apaixonado por Bolsonaro. Eu disse: meu irmão, eu sou grato ao cara, bicho. Eu sou grato ao cara.
Eu estava em uma oficina de moto, hoje eu sou um deputado estadual, meu irmão. Eu fui para uma eleição para deputado federal, eu tive quase 94 mil votos. Na rua, lutando. Você lembra, Foca, quando o presidente Bolsonaro esteve aqui em Sergipe, no município de Propriá? Você lembra quem era que estava lá em Propriá? Quem eram os políticos que estavam lá de Sergipe? Tinha vários políticos de Sergipe lá em Propriá no dia. Mas ele deu uma atenção muito forte a seus erros, querendo tapar o sol com uma peneira e querendo fazer seus remendos. A resposta dele seria simples para essa pergunta entre Lula e Bolsonaro. Foi essa a minha pergunta que eu fiz a ele. Isso. Já que ele foi eleito por um apoio de Bolsonaro a ele em 2022, a resposta natural dele seria Bolsonaro, ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. Entendeu, Foca? Sim. Porque, ó, uma coisa você tem que entender. O bolsonarista, o eleitor de Bolsonaro, ele não quer 50 reais para votar em ninguém não, meu irmão. Nem 100, nem 200, nem 1000. São eleitores conscientes. São eleitores que querem ver o seu posicionamento. A sua postura, né? São eleitores que querem ver a sua postura, o seu posicionamento. Não são eleitores que se vendem. Ou você tem um posicionamento firme, pensa antes de falar, para depois não estar precisando, estar se justificando, querendo, entendeu? Querer remendar uma situação complicada, tá entendendo? Que é o que aconteceu com tudo isso aí. E é isso, Foca. Agora, Luizão, veja, nessa entrevista que ele me concedeu também, eu perguntei a ele, né, sobre a ligação dele com o Bolsonaro e ele disse o seguinte, que só conseguiu ser candidato ao Senado, lá em Minas Gerais, em 2022, por uma intervenção de Bolsonaro. Bolsonaro ligou para o presidente do partido e disse, olha, dê a candidatura, dê a vaga do Senado para Cleitinho. Ele vai ser o meu candidato ao Senado em Minas. Ele falou sobre isso. Acompanhe esse trecho da entrevista. O Bolsonaro, para vocês entenderem também, eu tenho uma gratidão com ele, que se fosse qualquer outro político tivesse feito para mim, eu estava aqui falando publicamente a gratidão que eu tenho. Eles não queriam me dar a vaga para ser candidato a senador. Eu não teria a vaga. Os partidos não estavam querendo me dar. Então o Bolsonaro entra nesse jogo. O Bolsonaro, como presidente da República na época, liga para o partido na época que eu estava, o PSC, que no caso ligou para o presidente nacional, e comprou a briga, falou, deixa o Cleitinho ser candidato a senador, que eu vou apoiar ele em Minas Gerais. Então, se ele não tivesse feito isso, hoje eu não estaria, primeiro Deus, depois o povo, mas eu também tenho que ser grato e reconhecer isso. Se não fosse o Bolsonaro também, talvez eu não estaria nem dando entrevista para vocês aqui hoje. Então, eu tenho essa gratidão com ele. Ele não concorda com muita coisa que eu falo, eu também não concordo com muita coisa que ele já falou, mas eu tenho essa gratidão com ele, eu vou ter pro resto da vida. Pois não, deputado. Foca, é como eu já falei, né? Tem que pensar antes de falar, entendeu? Para depois não estar precisando, não estar querendo, estar se justificando, querendo Agora, remendar. ele não é do PL, viu? Ele é senador do Republicanos. Então, o Republicanos não daria a vaga a ele. Bolsonaro interviu com Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, né? O bispo Marcos Pereira é um partido ligado à Igreja Universal e ele conseguiu a vaga graças a essa intervenção do Bolsonaro. Perfeitamente. Por isso a gratidão, né? Por isso tem que ter a gratidão. Foca, eu vou lhe ser sincero. Eu vou falar com todas as letras a você. Eu acredito e tenho muita fé de que o candidato a presidente é Bolsonaro. Você ainda acredita nisso? Acredito não. Eu tenho plena certeza que Bolsonaro é candidato a presidente e tenho mais certeza ainda que a partir de 2027 quem comanda o Brasil é Jair Bolsonaro. Nota o que eu estou lhe dizendo aqui hoje. Hoje, dia 24 de outubro de 2025. 24 de outubro de 2025. Bolsonaro é candidato a presidente e presidente da República a partir de 2027. Olhe para aquela câmera 3 ali, ó. Olhe para lá e diga. 24 de outubro de 2025. Bolsonaro é candidato a presidente da República e presidente da República a partir de 2027.
Pode deixar registrado aí. Por que o senhor tem essa certeza, Porque Luizão? eu tenho fé. Eu tenho fé. Certo, mas eu tenho fé, uma coisa é a fé. Foca, outra coisa é a certeza. Não, eu tenho fé e certeza. Eu tenho fé e certeza porque Bolsonaro é um homem de bem. Bolsonaro é honesto, é um homem de bem. Ele está sendo injustiçado e a justiça vai chegar no momento certo. A justiça vai chegar no momento certo. Não existe você pegar ser humano nenhum de cima da terra para querer crucificar o cara sem o cara dever. Você pegar o cara, botar na cadeia, colocar uma algema sem o cara dever, um homem de bem, uma pessoa de bem, não existe isso em lugar nenhum. Deputado. E a cada dia que se passa, Foco, e a cada dia que se passa, você vê que a coisa vem afunilando. Muita gente está soltando as mãos. Muitos estão soltando as mãos. De quem? De Bolsonaro? Não, que de Bolsonaro? De Lula? Estão soltando a mão de Lula? Veja o que eu estou lhe dizendo. Cada dia que passa, você vê, no próprio judiciário, no próprio STF, você vê que aqui e acolá um larga-mão, solta as mãos. Barroso já caiu fora, Fux já partiu para outra turma, e assim vão soltando as mãos, entendeu? Por que estão soltando as mãos? O tempo dirá. O tempo dirá. Entendi. Ninguém aguenta injustiça. Me permita, porque a gente precisa trazer esse vídeo para a gente finalizar essa parte de Cleitinho. Põe no ar a fala do senador Cleitinho, porque veja, olha, uma entrevista em um programa de rádio em Aracaju abalou a estrutura da política no estado de Minas Gerais. Cleitinho é líder das pesquisas eleitorais para a disputa do governo do estado de Minas Gerais. Depois dessa entrevista aqui na Metropolitana, a situação mudou. Com certeza, próxima semana, o Instituto de Pesquisa deve realizar essa nova pesquisa para saber a temperatura do eleitor depois das declarações do Cleitinho. Muito provavelmente vai impactar na densidade eleitoral dele para 2026. Ele não disputa a eleição para o Senado no próximo ano, porque o mandato dele vai até 2030. Agora, ele pode disputar o governo do estado. Saiu muito queimado, lamentavelmente. Eu não tive culpa porque eu fiz perguntas. Faço as minhas perguntas e provocações e as pessoas que arquem com as consequências das respostas. Não boto palavra na boca de ninguém. Inclusive, sobre a declaração dele a respeito de Eduardo Bolsonaro, eu perguntei se ele votaria em Eduardo. Ele disse que não. E eu nem perguntei por quê. Eu já ia perguntar outros nomes. Aí ele já disse, não voto porque ele não está aqui no Brasil, ele já está nos Estados Unidos, então ele já queria falar, ele já queria desabafar. Então não foi eu que provoquei absolutamente nada. Tá certo? Preste bem atenção, porque essa entrevista chegou na tribuna sagrada do povo no Senado Federal. Olha, na tribuna do Senado. Veja só o que disse o senador Cleitinho ontem no Senado Federal. Põe no ar. Na minha entrevista que eu dei sexta-feira agora, em toda a entrevista, e tiraram um pouco do contexto também, porque editaram a parte toda da entrevista, quando eu começo a entrevista, eu começo falando sobre a questão de gratidão, porque me perguntaram como é que eu cheguei aqui no Senado, e eu falo que primeiro foi Deus, o povo e o Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, eu não teria sido nem candidato. Porque o Bolsonaro liga, né, pro pessoal do partido na época e fala, eu quero apoiar o Cleitinho lá em Minas Gerais. Então, assim, eu vou ser sempre grato, eterno, e a gratidão tem que ser eterna. E uma parte dessa entrevista, eles me perguntam sobre isso. E eu falo, me equivoquei na hora de falar, eu penso uma coisa e falo outra e falo errado, sobre a questão da gratidão. E a minha gratidão ao Bolsonaro, população brasileira, e em especial aqui a toda direita, vai ser sempre eterna. Pois é, tá aí. Senador Cleitinho soltou o verbo. Agora eu vou falar de um assunto muito importante para você. Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? Pois é 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de sucos 100% da Maratá nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou em Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Eu já estou aqui com o meu 100% laranja para a gente saborear. Vou para um rápido intervalo comercial. Volto. Muito orgulho de ser sergipano, Luizão? Demais, Foca. Quem é que não tem orgulho de ser sergipano? Apesar de ser o menor estado da federação, mas é um estado maravilhoso, um estado muito bonito.
organizado, onde a gente vê aí várias belezas naturais, né? Um povo bom, um povo do coração bom. É sempre um orgulho ser dessa terra aqui. Quem é de Sergipe se orgulha de ser sergipano. Muito bem, Luizão. CNH caminhoneiro foi uma ideia do senhor na Assembleia, o governo do estado abraçou e mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 motoristas passaram a ser caminhoneiros. Naquela região, principalmente do Agreste, Itabaiana, é na verdade uma realização de um sonho ser caminhoneiro, né? É isso, Foca. Foi já existia o programa CNH Social, que era para quem não tinha a CNH, tirar a primeira CNH, né? Que tem um valor aí que muita gente, infelizmente, não tem condição de tirar, né? Daí veio a ideia que eu pensei de colocar uma mudança de categoria. Seria interessante a mudança de categoria, porque é um valor também muito elevado, acredita aí que custa aí entre 3.000 e 3.500 conto, a mudança de categoria, da categoria AB para a categoria C e também a mudança para a categoria E. Aí eu falei com o governador Fábio, Fábio, é interessante também a CNH caminhoneiro para mudança de categoria, né? Porque no primeiro momento eles pensaram que seria para tirar uma carteira de habilitação para caminhoneiro, porque não tem como, tem que ser primeiro AB, né? Eu disse, não, é mudança de categoria. Quem já tem a categoria AB, ter a oportunidade de mudar para a categoria C ou mudar para a categoria E. Quem tem a C, mudar para E, né? Aí ficou para analisar tudo, ia ser lançado na festa do caminhoneiro, aí não deu, porque ficou para analisar tudo direitinho. Eu pedi a ele para que na hora que tivesse tudo pronto fosse lançado lá em Itabaiana, na nossa cidade, né, que é a capital nacional do caminhão, não teria um lugar melhor do que Itabaiana, né? Aí foi lançado lá e graças a Deus foi um sucesso, está sendo um sucesso, abraçou. O senhor aportou inclusive recurso, né? O senhor destinou emenda parlamentar para esse programa. No primeiro momento aí atendeu 1.000 pessoas. E para o próximo ano eu já coloquei aí R$500 mil de emenda, né, para poder fomentar aí esse programa. Aí vai vir, o governo entra com mais 1.000 pessoas, com mais esses R$500 mil que eu coloquei aí, que vai aumentar aí mais 200 pessoas, ou acredito que mais, entendeu? Quer dizer, você vai abraçar muita gente no estado inteiro, né? Isso é muito importante. O senhor vai para a disputa de qual cargo próximo ano? Senado ou deputado estadual? Foca, então, a gente está fazendo nossas análises táticas, né, Foca? Como eu já falei. Análises táticas? As análises táticas aí, para ver o que é que a gente vai disputar. Porque a eleição, Foca, ela é assim, ela oscila muito, né? Ela, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito, entendeu? Você, às vezes, cria uma expectativa numa situação que aí não dá certo. Às vezes dá certo aquela situação que você não criou nenhum tipo de expectativa. É bom você deixar correr, se aproximar mais, porque aí vem a guerra partidária também, que é uma coisa muito importante também, porque a eleição da rua, ela é simples. Você vai para a rua, você vai pedir o voto, você vai balançar a bandeira, você vai tocar o som. Mas veja, deputado, os institutos de pesquisa devem colocar o seu nome nessa disputa do Senado, porque eu vejo algumas pesquisas que o seu nome está incluído, outras, o seu nome é excluído. Qual o recado que o senhor dá para os institutos? O senhor está no páreo também? O senhor é pré-candidato ao Senado? Então, Foca, na verdade eu já acostumei com isso aí desde 2018, né? Que eu nem aparecia nas pesquisas, era lá no rabo da gata. Quando aparecia, era lá no rabo da gata. E no final teve a votação que teve, graças a Deus. Infelizmente não teve como a gente assumir o mandato, entregamos na mão de Deus. Mas é isso, a gente já acostumou com isso, né? Se eles quiserem colocar meu nome lá nas pesquisas, eu vou agradecer, entendeu? Que é importante, é muito bom essa polarização. Mas se não quiser, paciência, né? Deputado, hoje foi mais longa a entrevista. Hoje foi mais longa, Foca. Eu quero deixar só um recado aqui. Sim. Que marca é esse suco? Maratá. Agora eu vi um suco de qualidade, viu? Foi? Agora você acertou no suco. Vamos tomar? Nosso patrocinador. Manda um abraço para Frank aqui, da Maratá. Frank. Meu amigo Frank da Maratá. Zé Augusto da Maratá.
Grande abração do pé embaixo de Sergipe. Vou fazer uma visita aí na sua empresa. Isso, me aguarda aí. Aqui, tomando suco maratá.